o meu filho sempre esteve na média do crescimento das outras crianças. E, de repente, na foto do ano novo na escola, ele é muito menor do que os amigos. O que aconteceu? Ele parou de crescer? Será que tem alguma coisa errada? Essa dúvida consome muitos pais e eu recebo aqui no consultório muitas crianças com essa dúvida. Eu sou a doutora Mirna, endocrinopediatra, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças que demoram mais para se desenvolver. O ritmo de crescimento é individual. Nem toda criança cresce da mesma forma no mesmo tempo. Então, algumas crescem mais rápido, outras crescem mais devagar. O importante é a constância do ritmo. O importante é que o ritmo esteja dentro do normal e que esta criança seja avaliada do ponto de vista de maturação esquelética e idade óssea, que a gente já conversou um tempinho atrás, para entender se o tempo de crescimento está adequado. Um outro aspecto sobre as crianças que demoram um pouco mais para se desenvolver fisicamente é que, muitas vezes, a parte comportamental também é um pouco mais infantilizada. E problema nenhum. A gente pode ser criança por quanto tempo a gente quiser. Então, forçar o seu filho a se comportar de forma mais madura ou exigir dele postura de uma criança mais velha do que ele está preparado para ter, não é uma coisa legal. A mudança de comportamento e o amadurecimento tem ritmo individual. Tem crianças que logo no início das mudanças físicas do corpo já apresentam uma mudança comportamental. Outras já estão com o corpo bastante mudado e ainda são bastante infantilizadas. Isso tem muita relação com a remodelação cerebral que acontece na infância durante a pré-puberdade e a puberdade. E essa remodelação, ela é individual e tem características únicas para cada criança. Nós devemos estar atentos sobre a questão da estatura nessas crianças que amadurecem fisicamente um pouco mais lentas, porque às vezes isso se torna uma questão de autoestima. A criança, quando está muito menor do que os pares e muito diferente dos pares, ou seja, imagina comigo, uma criança, um menino de 13 anos que ainda tem cara bem de criança, ainda não tem nenhuma mudança, não tem cheiro pelo corpo. Muitas vezes ele se sente atrasado em relação aos colegas e isso pode gerar uma insegurança de se está tudo bem, se está tudo normal com o seu desenvolvimento. Trazer para uma conversa com o endocrinopediatra pode tranquilizá-lo em relação a essa normalidade e dar um outro gás, uma outra alegria para ele enfrentar esse momento de espera pelo desenvolvimento, especialmente quando ele recebe a informação do médico de que este amadurecimento vai acontecer. É uma questão de tempo. Muitas vezes, essas crianças que se desenvolvem fisicamente de forma mais lenta apresentam um atraso de idade óssea, ou seja, a idade cronológica é de 13 anos, a idade óssea é de 11 anos. Isso faz com que nós tenhamos pela frente mais tempo de crescimento. Então, o fato dessas crianças serem menores nesse momento não significa que elas serão menores na vida adulta. Muito pelo contrário. Muitas vezes, elas começam o estirão de forma mais tardia e acabam passando muito dos colegas. É o famoso cresceu no exército. A gente escuta falar isso com uma certa frequência e acha que isso é lenda, mas na verdade isso acontece e é muito mais frequente do que muitos de vocês imaginam. Essa característica do desenvolvimento mais lento, ela pode ser hereditária. Então, um pai que teve um estirão mais tarde, uma mãe que apresentou uma menarca mais tardia, pode sim passar essa herança para o filho e fazer com que ele tenha esse desenvolvimento de forma um pouco mais tardia do que os pares. Agora, um aspecto extremamente importante. A gente precisa diferenciar o que é um crescimento mais lento de um crescimento doente. Crianças que crescem devagar demais, ou seja, com uma velocidade de crescimento abaixo de 4 centímetros por ano, elas precisam sim ser avaliadas e muito provavelmente tratadas do ponto de vista do crescimento. As paradas de crescimento, elas acontecem e muitas vezes por doenças sistêmicas. Então, crianças que apresentam alguma alteração da absorção de nutrientes, como a doença celíaca, por exemplo, que é bastante frequente, como as alterações de inflamação do intestino, crianças que fazem uso de medicamentos para TDAH, são causas de redução de crescimento e que precisam ser avaliadas do ponto de vista patológico. Nem todo crescimento lento significa
que mais tarde ele vai se desenvolver. E é por isso que a avaliação da velocidade de crescimento é tão importante no dia a dia das crianças. Medir a criança ao menos a cada 6 meses é importante para que a detecção da desaceleração do crescimento aconteça de forma precoce e que o tratamento seja mais efetivo. Muitas vezes, a criança que está crescendo de forma mais lenta, ela vai apresentar um crescimento normal no futuro. Outras vezes, a criança que está crescendo de forma mais lenta pode apresentar algum problema no presente. Então, a avaliação médica para se determinar qual grupo deve ser apenas observado e qual grupo precisa de tratamento é imprescindível. Crescer não é uma corrida de 100 metros. Ela é lento, é um processo que acontece durante muitos anos, mas é um processo que precisa ser acompanhado, precisa ser observado. Então, o crescimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O importante é onde a gente chega lá no final e como a gente chega lá no final. Qualidade de osso, qualidade de músculo, isso também importa, não só os números. E aí, me conta, você já se assustou alguma vez com o tamanho do seu filho em relação aos pares? Em alguma foto, você achou que ele é menor do que as outras crianças da turma? Me conta aqui nos comentários. Salva esse vídeo e compartilha com quem precisa saber mais sobre crescimento e desenvolvimento. Aqui no canal, a gente tem sempre coisa nova. Coloca a tua dúvida, quem sabe eu não respondo no próximo vídeo.